Quando nós nascemos, nascemos para a luz, para a vida, para o mundo. E nós somos dotados de um impulso inato para crescer, para desenvolver-nos. E temos à nossa disposição muita ajuda: ar, alimento, luz, água, sono, carinho. Nossos pais cuidam de nós. Eles querem nos dar condições para podermos crescer e vencer na vida. Saúde, carinho, educação, valores. Mas vivemos em um país no qual muitas crianças não sobrevivem e outras não recebem o necessário para um desenvolvimento sadio. Este é um desafio gigantesco para todo cidadão consciente e especialmente para quem optou por Jesus Cristo. Que todos tenham vida, vida em abundância. É a missão de Jesus. E esta é também a nossa missão de seguidores de Jesus. E por falar em seguir Jesus, não basta ser batizado, isto é, nascer para a vida nova em Jesus e com Jesus para o Pai. É preciso alimentar bem, cercar de cuidado e fortalecer a nossa fé. Cabe à Igreja fornecer a alimentação adequada e rica para a nossa vida cristã. E ela, de fato, coloca à nossa disposição as fontes da graça de Deus: a Bíblia, a Eucaristia, a oração, a participação na comunidade eclesial, a missão. A Igreja quer e necessita que cada fiel seja luz para o mundo, como declarou Jesus: Vós sois luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, escondida, mas para colocá-la num lugar alto e assim iluminar todo o ambiente. Jesus deseja que seus discípulos iluminem o mundo. Para isso, Jesus prometeu que eles receberiam a energia do alto, a força e a luz do Espírito Santo. E isso, de fato, aconteceu no dia de Pentecostes, quando veio sobre eles no símbolo de línguas de fogo. É frequente nas religiões o uso do simbolismo do fogo nos rituais sagrados. Isso também aconteceu com o povo de Deus, como nos revelam as Sagradas Escrituras. E porque o fogo ilumina, aquece, purifica, dá segurança, mostra o caminho, a Bíblia o relaciona diretamente com a pessoa e com a ação do Espírito Santo. O livro do Êxodo usa a imagem da sarça ardente para concretizar na vida de Moisés a presença de Deus. Quando fala da caminhada pelo deserto rumo à terra prometida, o texto sagrado usa a imagem da nuvem de fogo pairando sobre o povo de Deus. Ela iluminava o caminho no deserto e protegia o povo. No Novo Testamento, o próprio Jesus se apresenta como a luz. Eu sou a luz do mundo, e diz que seus discípulos também são luz para o mundo. Este sentido religioso dado ao fogo levou o cristianismo a ter na vela acesa um símbolo eloquente de Jesus e do seguidor de Jesus. Com o Círio Pascal, a Igreja soleniza na Páscoa a presença de Jesus ressuscitado. No dia do batismo, a pessoa que está sendo batizada ou seus padrinhos acendem a sua vela no Círio Pascal como sinal de que, ao ser batizado, está recebendo a luz de Cristo. Mas este simbolismo do fogo é muito forte no Pentecostes. É bonita e expressiva a linguagem figurada dos Atos dos Apóstolos. Apareceram algo como línguas de fogo que pousaram sobre os apóstolos e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Os apóstolos, a partir deste acontecimento de Pentecostes, entenderam que todos os discípulos de Jesus, dali em diante, deviam ter o seu Pentecostes, isto é, receber em si mesmos o Espírito Santo. Nasceu assim o sacramento da confirmação, e nele a luz tem uma importância fundamental como símbolo da presença e ação do Espírito Santo. E assim como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes, o cristão, ao ser crismado, recebe o Espírito Santo, que lhe dá também o dom profético da língua de fogo, para falar com ardor, entusiasmo,
coragem de Jesus e de seu projeto para o mundo. Iluminada e aquecida pelo Espírito Santo, a pessoa que recebe o crisma adquire sabedoria, coragem e criatividade para melhor anunciar e testemunhar Jesus e sua mensagem de salvação. É claro que cabe à pessoa crismada fazer a sua parte, isto é, corresponder a este dom, viver em conformidade com o Espírito Santo que recebeu na confirmação. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Mas há um outro símbolo que, aliás, precisa ser mais conhecido e valorizado por nós. É o óleo. Na Bíblia, ele é sinal de consagração, de fortaleza, de saúde. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo e é de grande importância para a expressão da fé cristã. A natureza é rica em diversidade de óleos, que são fundamentais para a vida. Em geral, as culturas vinculam o óleo à saúde, à força, à agilidade, ao prazer e à beleza. Precisamos do óleo para preparar os alimentos, facilitar a digestão, tornar bonita e brilhante a nossa pele. Na luta livre, por exemplo, os competidores se untam com óleo para reforçar os músculos, para torná-los escorregadios e assim não serem agarrados pelo adversário. E o óleo é muito usado também como remédio. O óleo ocupa um espaço relevante no interior de muitas religiões. Várias religiões sacralizam o óleo e utilizam o óleo para ungir objetos que vão pertencer ao universo religioso. E também utilizam o óleo para ungir pessoas, como, por exemplo, o profeta Samuel, que vai à casa de Jessé para ungir Davi. E por meio desta unção, Davi é escolhido a ser rei de Israel. O óleo, ele é um elemento que comunica a predileção de Deus e confere uma missão. Os sacerdotes da Igreja Católica, eles são ungidos na mão e com essa unção também aí está expressa a eleição. A bênção dos óleos acontece na Quinta-feira Santa. O bispo abençoa o óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo dos enfermos. Cada um desses óleos traz a dimensão de morte e ressurreição. Por quê?
todo batizado, todo crismado, comporta esta dupla dimensão: morte para o que não presta e ressurreição para a proposta de Jesus. Há também a unção com o Espírito Santo. São Lucas narra no capítulo 4 que Jesus sai da Galileia e vai a Nazaré, a sua cidade, e no dia de sábado entra na sinagoga para participar do Shabat, para participar do culto religioso. E lhe é dado o livro de Isaías. E ele escolhe a passagem do capítulo 61 que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos e proclamar um ano de graça do Senhor. E em seguida ele falou: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. O que é a unção com o Espírito Santo? O que acontece com uma pessoa ungida com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo? Ser ungido pelo Espírito Santo e com o Espírito é receber os dons do Espírito, o dom da iluminação, da sabedoria, o dom da coragem, o dom do entusiasmo, o dom da criatividade, o dom da convicção. É ter as condições necessárias para pôr em prática a vontade de Deus. Confirmação ou crisma é o sacramento do Espírito Santo, é o nosso Pentecostes. Recebemos o próprio Espírito Santo que nos unge, nos consagra e nos envia para a missão. O início da igreja aconteceu com a vinda de Pentecostes, o grande evento inaugurador desta comunidade cristã. Apóstolos e seguidores de Jesus presentes receberam os dons do Espírito, foram ungidos. Toda a igreja recebe a unção do Espírito e a partir daí os apóstolos medrosos, frágeis, passam a ser pessoas corajosas, entusiasmadas, zelosas. E a partir de Pentecostes sacrificar até a própria vida em vista da missão, da fidelidade à missão. Sem unção do Espírito Santo não há igreja. São os dons do Espírito, a vida em comunhão com o Espírito, a presença do Espírito na igreja que fecunda a ação desta igreja, santifica esta igreja, fecunda esta igreja. Essa igreja que tem uma missão. A finalidade do sacramento do crisma é participar na fidelidade da missão de Jesus. Lutar pela libertação de todos aqueles e aquelas que vivem oprimidas, longe da verdade, da justiça, do amor. Lutar por uma sociedade fraterna, justa. Lutar em favor do reino de Deus. Esse é o projeto de Jesus. Ao ser crismado, você traz, por meio desse sacramento, um compromisso vocacional. E no exercício da sua vocação, você vai viver a sua missão. Além do fogo e do óleo, encontramos nas Sagradas Escrituras outros símbolos do Divino Espírito Santo, como o sopro ou o vento e a pomba. Quando vamos ao livro do Gênesis, ali encontramos Deus criando o ser humano. Ele sopra sobre o ser humano e ele se transforma num ser vivente, à imagem e semelhança do Senhor, com o Espírito de Javé. No dia da ressurreição, Jesus aparece no meio dos apóstolos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo.
E no dia de Pentecostes, aquele vendaval envolve a casa onde estão os discípulos, os apóstolos, e o Espírito Santo vem sobre eles em forma de línguas de fogo. E nós nos recordamos que no dia do batismo, o Pai se dirige ao Filho ali no Rio Jordão e diz: "Este é o meu Filho amado." E o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Mas há um símbolo importante no sacramento da confirmação, que também é um gesto. É a imposição das mãos. Nós encontramos São Paulo, que um dia esteve com um grupo de cristãos e no meio da conversa ele percebe: está faltando alguma coisa. E pergunta: "Vocês receberam o Espírito Santo?" E aquele grupo, espantado, diz assim: "Nós nem conhecemos o Espírito Santo, nem sabemos que existe o Espírito Santo." Paulo então faz a sua catequese e depois impõe as mãos, invoca o Espírito e aquele grupo recebe o Divino Espírito Santo. O sucessor dos apóstolos, que é o bispo, o ministro do sacramento da confirmação, ele também impõe as mãos e invoca o Espírito. Mas a imposição das mãos tem um outro sentido bonito na Sagrada Escritura. Nós rezamos no Salmo que nós somos protegidos debaixo das asas de Deus. Além de simbolizar o derramamento abundante do Espírito Santo sobre o cristão, nós temos a proteção de Deus, a proteção do Divino Espírito Santo. Mas é bom recordar que o Divino Espírito Santo que vem sobre o fiel, que faz acontecer o Pentecostes, no sacramento da confirmação, é o resultado de todo um processo da união de óleo, imposição das mãos, outros símbolos com aquela frase, aquela fórmula específica do sacramento. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E naquele momento, acontece o Pentecostes do cristão. Recordemos mais uma coisa: o sacramento da confirmação está estreitamente ligado ao sacramento do batismo. Aliás, no começo do cristianismo, quando acontecia o batismo, também, no mesmo momento, se ministrava o óleo da unção crismal. Mais tarde, foi se desdobrando e nós tivemos a separação do batismo e da unção crismal. Então, a Igreja quer fazer essa ligação profunda do sacramento da confirmação com o sacramento do batismo e pede que se renove os compromissos do batismo antes de receber a confirmação e também que os padrinhos e madrinhas de crisma sejam os mesmos do batismo. Fazemos esta ligação profunda, portanto. E recordemos também que o batismo e a confirmação imprimem um caráter, uma marca, um sinal na vida do cristão. Portanto, é um sacramento que se recebe apenas uma vez. E o fiel, o cristão que é crismado, ele parte para a vida, o seu falar, o seu pensar, o seu estar com os outros, o seu agir, é um agir movido, dinamizado pelo Espírito Santo. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem.
a história nos mostra que certos aspectos do sacramento da confirmação receberam destaques em determinadas épocas. Hoje, a união desses diversos aspectos enriquecem muito a nossa visão sobre a confirmação e sobre a sua importância para o cristão e para a igreja toda. Eis, resumidamente, os aspectos que, sem diminuir em nada o essencial, que é o dom do Espírito, foram destacados ao longo da história da Igreja. Em primeiro lugar, a unção crismal torna o cristão um soldado, um cavaleiro de Cristo. Era esse o sentido dado no século V. O crisma tornava o cristão militante, destemido, capaz de suportar tudo e dar a vida por Cristo. É o sentido do tapinha que se dava no rosto do crismando pelo bispo. Essa comparação, soldado de Cristo, hoje caiu em desuso. Depois, no século IX, a unção crismal capacita o cristão para o testemunho público da fé, para pregar, defender, viver na sociedade a fé cristã. Surgiu a partir dos movimentos leigos de pobreza, leitura da Bíblia e pregação, dos quais brotou, no início do século XIII, São Francisco de Assis e as ordens religiosas dos mendicantes. No século XIII, a unção crismal consagra a pessoa para tarefas decisórias da vida e circunstâncias difíceis. Destaca-se o sentido de firmeza e segurança na fé para chefia, responsabilidades, liderança. No século XX, a unção crismal realiza o que no Novo Testamento se refere ao batismo no Espírito, isto é, receber o dom do próprio Espírito Santo. Com o dom do Espírito Santo, o crismando assume, por si mesmo, com liberdade e suficiente conhecimento, o sacramento do batismo que foi recebido na infância. Confirmação não significa confirmar o batismo, que já foi recebido, e sim tornar forte, firme, a pessoa na fé batismal. Ainda no século XX, cresceu também a noção de crisma como um sinal especial da inserção da pessoa na vida e missão da Igreja. Introduz o crismando no âmago da Igreja. Valoriza-se então a vocação, os ministérios, o serviço e o compromisso com a transformação da sociedade, que é um passo fundamental para ser adulto na fé. Essa nova maneira de ver o sacramento da confirmação incentivou a propor na Igreja o que se denomina protagonismo dos leigos e a busca de uma séria pastoral da juventude, catequese com adultos e formação cristã permanente. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Foi Jesus que soprou sobre os 11 no dia feliz em que foi para o céu. E seu sopro divino foi tanto que pôs nos 11 o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 Confirmação ou crisma é o sacramento do Espírito Santo. É o nosso Pentecostes.
recebemos o próprio Espírito Santo que nos unge, nos consagra e nos envia para a missão. Primeira orientação: continuar a formação dos que foram crismados. Trabalhar, portanto, com eles as novas responsabilidades que assumem, a partir deste importante sacramento. Maior qualidade nas relações humanas e sociais, engajamento na comunidade eclesial, melhoria na vivência dos valores cristãos e na missão na sociedade, principalmente por meio do testemunho de vida. Motivar os crismandos a participarem dos grupos de reflexão, oração e ação. Estes grupos pastorais são uma boa ajuda para a formação cristã. A comunidade eclesial oferece oportunidades para os jovens se engajarem nas equipes de liturgia, catequese, grupo vocacional, promoção social, ministério de canto e tantos outros. Em segundo lugar, a pastoral do Crisma esteja sempre atenta à qualidade da preparação para este sacramento. Não ser um mero cursinho, mas formar com os candidatos uma verdadeira comunidade de oração, de amizade, de estudo da palavra de Deus, da igreja e dos sacramentos. Dar ênfase à presença e ação do Espírito Santo, sua força, seu dinamismo, seu impulso profético. Na preparação para a confirmação, é fundamental retomar a teologia e a espiritualidade do batismo, assim como da vocação e missão do cristão no mundo de hoje. É ocasião propícia para a pastoral vocacional, orientar o jovem, a jovem ou a pessoa para as diversas vocações dentro da grande vocação do seguimento de Jesus, como o sacerdócio, a vida religiosa ou o matrimônio cristão, e também a vocação missionária. Em terceiro lugar, cuidar muito da formação dos catequistas ou orientadores da preparação para o crisma. Eles são um dom para a nossa igreja. Precisa, porém, dar-lhes muito mais apoio, formação e orientação. Que formem comunidades, que tenham uma profunda vida espiritual, conheçam bem os conteúdos a serem transmitidos e a maneira de trabalhar com os jovens. Em quarto lugar, é importante que se escolham bem os padrinhos e madrinhas. Eles ajudam no processo de educação da fé, visando a maturidade do cristão. Os padrinhos ajudam o jovem a tornar-se adulto na fé. Além do testemunho de vida cristã, padrinhos e madrinhas efetivamente precisam dedicar tempo e atenção aos afilhados e afilhadas. Não esquecer que o ministro que confere o sacramento da confirmação é o bispo, sucessor dos apóstolos. Porém, em casos excepcionais, um sacerdote também pode crismar, mas deve ser expressamente autorizado pelo bispo. O crismando fica fortemente vinculado à comunidade igreja. Por isso, o sacramento do crisma é ministrado pelo bispo na presença da comunidade eclesial. É um sacramento que requer da comunidade eclesial uma nova acolhida da pessoa do crismando, agora enriquecida com tantos dons. A igreja tem grandes esperanças com os que recebem o sacramento da confirmação. Que assumam com firmeza, segurança, a fé que receberam no batismo. Que se comprometam com a comunidade eclesial de modo participativo, criativo, colocando à disposição seus dons, talentos, seu tempo. Que encontrem a vocação específica a que Deus os convida para que, vivendo-a plenamente, se realizem e realizem a missão que Deus lhes confia. Que, ungidos pela força do Espírito Santo, dotados de seus dons e carismas, se engajem na transformação da nossa sociedade segundo os valores do reino. E assim como o fermento penetra lá na massa, transforma a massa, os crismandos com a luz e a fortaleza do Espírito Santo entrem neste mundo, transformem este mundo.
Ele faz a cabeça da gente, ele toca na mente se a gente deixar. Ele vem, ele sopra insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar. Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer. É o Espírito Santo de Deus. 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 Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar. O amor de Jesus ele é tanto que põe na gente o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus.